desafio à Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Alexandre de Moraes, cadê a minuta de golpe? A palavra de Alexandre de Moraes no STF é um deboche, é um escárnio, covarde, cínico, mentiroso e manipulador. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou! Agora vamos ver, vamos falar quem deu o golpe em outubro de 22? Quem tirou Lula da cadeia? Foi um CEP errado. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, é tirado da cadeia. Quem descondenou Lula para ele fugir da lei da ficha limpa e se tornar candidato? Os mesmos. E o golpe? O que mais eles fizeram para botar o Lula lá? Vamos falar algumas coisas aqui. Eu não pude mostrar durante a propaganda eleitoral de 22 o Lula falando que era legal roubar celular porque esses vagabundos queriam apenas tomar uma cervejinha. O que aconteceu na Avenida Paulista não foi apenas uma manifestação, foi uma verdadeira bomba política lançada no coração do poder. Silas Malafaia chamou Alexandre de Moraes de criminoso, exigiu sua prisão e não mediu palavras ao dizer que o ministro está rasgando a Constituição. Jair Bolsonaro, por sua vez, o chamou de ditador e declarou que Moraes faz mais mal ao Brasil do que o próprio Lula. E Nicolas Ferreira, ele estava lá firme ao lado de tudo isso, fortalecendo o coro de resistência contra o STF. Mas aí surge a grande pergunta: será que esse trio está cavando a própria prisão? A Polícia Federal já considera investigar Malafaia por possível incitação ao crime. Bolsonaro já é réu e investigado por tentativa de golpe. E Nicolas pode se complicar ainda mais se continuar comprando brigas de alto risco com o Supremo. Ao mesmo tempo, existe um movimento crescendo no Brasil que grita: Xandão tem que cair. Muitos já não aguentam mais os superpoderes que Alexandre de Moraes assumiu e acreditam que essa manifestação foi o estupim para uma grande virada. Agora a pergunta que fica no ar é: será o fim de Bolsonaro, Malafaia e Nicolas, ou será o início da queda de Alexandre de Moraes? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que está rolando nos bastidores, os riscos reais de prisão e o impacto dessa manifestação que parou o Brasil. E aí, o que você acha que vai acontecer? Xandão vai cair ou Bolsonaro e Malafaia vai para a prisão? Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Tá chegando aqui agora, inscreva-se no canal, deixa o like para esse vídeo, certo? Nesse canal eu abordo assuntos referentes à política e à religião. Eu preciso do teu joinha para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, pois realmente esse vídeo é relevante, polêmico e bombástico. A manifestação na Avenida Paulista escancarou uma realidade que há muito tempo vinha sendo abafada. De um lado, um povo que clama por liberdade, que pede o fim dos abusos de poder e a defesa da Constituição. Do outro lado, um ministro do Supremo Tribunal Federal que, segundo muitos juristas e analistas, age como um verdadeiro imperador, ultrapassando todos os limites de sua autoridade e silenciando quem pensa diferente. Mas o que realmente incendiou tudo foram as falas explosivas de Silas Malafaia e Jair Bolsonaro e também, é claro, Nicolas. Eles falaram que o lugar de criminoso é na cadeia e Alexandre de Moraes
deve ir para lá. Já Bolsonaro disparou que Moraes é um ditador e que faz mais mal do que o próprio Lula. E aí começou o reboliço. Essas declarações, que representam um grito preso na garganta de milhões de brasileiros, agora estão sendo usadas como munição contra eles. A Polícia Federal já avalia se Malafaia e Bolsonaro podem ter cometido crime ao subirem naquele palanque. Estariam eles incitando a desordem, atacando instituições? Deu ruim aí pro pastor Silas Malafaia. Pior do que isso é o fato de que o Nicolas Ferreira cometeu crime e já foi denunciado. Pior ainda é o fato de que o Malafaia cometeu crime, só que o Malafaia já é investigado. Vamos lembrar que o Malafaia é um dos principais investigados no inquérito das milícias digitais. E o Malafaia chegou até aí no ano passado a fazer aí vídeos quase chorando, dizendo que ele já está preparado fisicamente e psicologicamente para ir para a prisão. E que ele avisou para o Bolsonaro que o Bolsonaro será preso, e que ele pode ser preso indo às ruas ou pode ser preso chorando lá na casa dele em Angra dos Reis. E até que no meio disso o Malafaia acabou se incriminando. Por quê? Porque o Malafaia já é investigado no ato das milícias digitais, porque em 2022 e em parte de 2023 ele fez inúmeros vídeos em que ele está sempre numa linha bem tênue, que é a linha entre usar a liberdade de expressão e falar o que ele pensa e passou um pouquinho aqui, cometeu crime. Por quê, Thiago? Porque o Malafaia ele é mais inteligente que a maioria dos bolsonaristas e ele fala, olha, ele cita algumas manifestações antigas da esquerda, principalmente no governo Temer, e aí ele diz que aquilo era golpe de Estado também. Aí ele compara com o 8 de janeiro, ele fala tal, aí ele fala que não era, aí ele xinga o Alexandre de Moraes, só que xingar não é crime e tal. Ele não vai lá e fala com todas as letras, olha, temos que derrubar o governo, olha, temos que derrubar os ministros do STF lá na porrada, coisa do tipo. Não. Ele fica na linha. Em 2023, no começo do ano, o Malafaia cruzou essa linha várias vezes, em que ele falava ali, efetivamente, sobre, com todas as letras, sobre não deixar o subir a rampa, entre aspas, ou seja, golpe de Estado. Então, por isso, o Malafaia diz aí que está preparado já para prisão, porque ele sabe que quando acabar o inquérito das milícias digitais, ele vai entrar como um dos incentivadores. Tá tendo um problema pro Malafaia e pro Bolsonaro no Congresso Nacional, e o Bolsonaro, ele tá tentando aliviar esse problema, aliviar um outro problema que eu também vou explicar, e ele tá piorando esse problema em vez de aliviar. O Bolsonaro, ao mesmo tempo, ele tá com um problema que é o chamado sistema tem Tarcísio como candidato. Então o sistema tenta manter o PT fraco, o Lula fraco, né, o governo de esquerda fraco, enquanto quer um candidato seu, que é o Tarcísio. E o Bolsonaro já foi avisado, e eu fui um dos primeiros a avisar isso aqui para todos os plantonistas, que o plano deles é Bolsonaro preso, para o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, para o Tarcísio dar um indulto para ele quando ganhar a eleição. Tem gente pedindo a prisão imediata de ambos, dizendo que o que eles fizeram foi grave. Foi uma ameaça ao Estado democrático de direito, mas também tem quem acredite que Alexandre de Moraes passou de todos os limites, que está governando por cima dos poderes e agindo como se estivesse acima da lei. E que o povo tem sim o direito de se levantar contra isso. E agora, quem está certo? Vamos lá então, Pito. Olha, eu separei aqui uma informação que vem da Revista Oeste, que aponta que depois das críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia a Alexandre de Moraes nesse ato em prol da anistia no domingo na Avenida Paulista, os ministros do STF reafirmaram seu comprometimento com eles mesmos ali, reafirmaram uma coesão. Durante o discurso, o religioso chamou o juiz de ditador de toga e acusou o ministro do STF de prejudicar a imagem da Suprema Corte brasileira. Malafaia, dentre tantos outros pontos que nós acompanhamos aqui na Auriverde ontem, também afirmou que Moraes leva o STF a ser o Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata. Ele pediu aos ministros que não joguem na lata de lixo a reputação deste mais importante tribunal do país e destacou que o povo é o supremo poder. E ainda finalizou dizendo: não brinquem com o povo pacífico. Apesar das afirmações de Silas Malafaia, os ministros decidiram manter a unidade, de acordo com uma informação divulgada pelo jornal O Globo. Isso, inclusive, foi mostrado na votação da primeira turma do STF em 26 de março. Por unanimidade, o grupo tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados em razão de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Na decisão, o relator ministro Moraes
e os demais colegas de bancada, Flávio Dino, Luiz Fux, Camila Lúcia e Cristiano Zanin, se alinharam. Uma multidão se reuniu ontem na Avenida Paulista para pedir por anistia aos presos e condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. No chão, pessoas exibiram batons, um objeto que se tornou símbolo da causa, em alusão à cabeleireira Débora dos Santos, responsável por escrever "Perdeu o Mané" na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse palco, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e tantos outros políticos, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o deputado federal Nicolas Ferreira, enfatizaram lá esse coro por indulto àqueles que protestaram nas ruas e invadiram as sedes dos três poderes em Brasília há mais de 2 anos, Pitoli. Portanto, a gente tem aí os ministros do STF se alinhando, dizendo que estamos juntos, por mais que tenha essas críticas aí de uma grande parte da população brasileira, e ontem essa fala bem forte do pastor Silas Malafaia. Esse espírito de corpo, né, do Supremo Tribunal Federal mostra que ainda estão alinhados. Entendo eu que, diante do que deve vir dos Estados Unidos, haverá uma debandada do ponto de vista de posicionamento alinhado, em especial com Alexandre de Moraes. É simples. O núcleo duro do gabinete do Alexandre de Moraes já começa a ficar esvaziado. Eu vou pegar um único caso que para mim é o mais emblemático. Parceiro de todas as horas, Ailton Vieira, já picou a mula. Porque está havendo o seguinte: a repercussão da decisão que vem dos Estados Unidos, via Magnitsky, via as sanções que partem dos Estados Unidos, elas repercutem no entorno da decisão tomada de quem foi o sancionado. Então, por exemplo, Alexandre de Moraes será sancionado? Desejo que sim, é óbvio. Só ele? Não. Quem estava ao lado, quem decidiu junto, mais ou menos como um tribunal de Nuremberg, onde quem deu a ordem pagou, quem cumpriu também. Ou seja, veja que esse alinhamento tem dia, tem hora para acabar quando as sanções começarem a chegar. Agora, ao mesmo tempo, estamos aqui alinhados, mas não são 11, não são independentes, não pensam de maneira distinta. É certo que a Constituição é uma só, que eles juraram defender e insistem em rasgar. Mas alinhamento? Não tem independência nisso, Olavo? Esse seria o final do comentário, mas vamos começar pelo final. Qual a expectativa da população em relação ao STF após uma manifestação como a de ontem, com a repercussão, com a fala, com os números, com a intensidade? Qual a expectativa nossa, de nós, pobres mortais, que trabalhamos, que vivemos o dia a dia, pagamos boletos, impostos? Era de uma sensibilização, não de um corporativismo, mas de uma fala: nos atentaremos para a questão da justiça, deixaremos de ser ter um papel político, seremos um tribunal, destensionaremos as relações. Não. Com uma corporação, com um espírito de corpo, porque é muito mais danoso para uma entidade como é o Supremo, vem essa fala, ao meu ver, descabida, desnecessária, típico de quem precisa se defender. E às vezes, quem precisa se defender está errado. O STF não está tão unido assim. Já vemos a posição de Luiz Fux. Tem algumas questões importantes também estão acontecendo. Aí acontece, olha que coincidência, eu vou chamar de coincidência para não ser processado, amigo ouvinte, mas olha que coincidência interessante. Tagliaferro, que era assessor do Alexandre de Moraes, toma um indiciamento e, de repente, outros 2 assessores pedem para sair. Mas deram prazo. Mas não, já estava lá desde 2018. Algumas estruturas parecem não se sustentar, como, por exemplo, assessores de Flávio Dino, nesse momento, também estão sendo investigados por beneficiarem, em tese, beneficiarem uma ação do PSOL.
parece que há um certo desmoronamento, que aquelas fundações que se previam eternas, se imaginavam eternas, não são tão eternas assim, a trazer uma situação não confortável para o STF. Corporativismo resolve diante do povo? Claro que não. E é isso que a gente tem visto, né? Então foi dominado esse sistema. E por hora, Pitoli e Brasil, o pessoal não tem medo de nada. Vocês vejam como que está divorciado o STF da realidade da nossa, né? Semana passada o Flávio Dino fez um discurso que foi aplaudido ali dentro, daquele ambiente controlado. Ele disse que o crime no Rio de Janeiro não estava na favela, estava no asfalto. Aí, um discurso político. Aplaudiram lá dentro do plenário do STF. No dia seguinte, uma formatura da Marinha, e helicópteros iam fazer lá uma apresentação, esses helicópteros foram metralhados, voando ali por cima acho que foi do Complexo do Alemão, né, para dar um choque de realidade naquela fala do ministro. Aliás, lembrar que o ministro ele foi recebido lá no Complexo do Alemão, quando ainda não era nem ministro da Justiça, né, sem nenhum tipo de escolta, uma coisa que causou estranheza a todos nós. Então o ministro faz um discurso político e não acontece nada. A Débora pinta uma frase com batom de uma fala do ministro Barroso e é condenada a 14 anos de prisão. E aí o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e o Davi Alcolumbre dizem que não enxergam ditadura judicial no nosso país, e qualquer manifestação democrática para repudiar tudo isso que está acontecendo é vista como ameaça à democracia. Então o pessoal ainda não tem medo de nada. A gente espera, o que a gente tem dito e torcido é que essa lei Magnitsky produza algum efeito, mas é muito mais até agora o que os ingleses chamam de wishful thinking, apenas um desejo nosso de que aconteça, porque a gente não tem enxergado ao longo desses últimos tempos um remédio, né, um remédio constitucional, seja o habeas corpus, seja qualquer outra coisa que possa nos livrar desse mal que não tem freio. Agora, a esperança que eu continuo tendo é que não há mal que dure para sempre. Então, cedo ou tarde, coisas vão começar a acontecer e o pêndulo é natural que ele volte para o centro ou que ele vá para o outro lado. Bom, quando ele for para o outro lado, é bom que eles lembrem todos os abusos que foram cometidos ao longo do tempo, a violação do devido processo legal e tudo isso que a gente tem visto e que tem causado cada vez mais indignação nas pessoas. Será que chegou o fim de Bolsonaro, Malafaia e Nicolas? Ou será que é um império de Xandão que está começando a ruir? E aí, depois de tudo isso que você viu, quem é que realmente representa um perigo ao Brasil? Bolsonaro, Malafaia e Nicolas, que estão sendo chamados de golpistas? Ou é Alexandre de Moraes, que muita gente já enxerga como o verdadeiro dono do país, mandando mais que presidente, mais que Congresso e mais que o povo? Será que ainda existe democracia no Brasil ou já estamos vivendo uma ditadura disfarçada? A gente ainda pode confiar nas próximas eleições ou será que já está tudo manipulado e essa ideia de voto livre virou só uma ilusão? O Brasil ainda tem jeito ou já foi entregue de vez nas mãos de um sistema corrompido e autoritário? Você acredita que o povo vai conseguir dar a volta por cima ou já não tem mais saída? Comente aqui abaixo o que você acha. A sua opinião é mais importante do que nunca. E se esse vídeo abriu teus olhos, compartilhe a verdade, porque precisa ecoar mais alto do que a própria censura. Você acredita que essa manifestação foi o início do fim de Xandão ou realmente Bolsonaro e Malafaia vai acabar na cadeia? E aí, qual é a tua opinião a respeito disso? Comente aqui embaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Inscreva-se no canal, taca o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!